Na hora que começar a gravação, alguém puder me avisar, eu agradeço. Aqui já iniciou a gravação, tá, gente, da aula. Pessoal, não dá para abrir o Moodle aqui para eu apresentar o Moodle para vocês, né? Porque acabaram de avisar que ele está indisponível, tanto o Moodle quanto o site, enfim, né? A gente está sem acesso. Mas ontem eu até mandei uma resposta, né? Tem 2 atividades da primeira e da segunda semana, e da atividade 3, que foi a parte de alteração de alimentos. Não, alteração é de hoje, de composição química de alimentos. Certo, gente? Certo. Vocês conseguiram fazer as atividades? Já postaram? Eu não vi ainda. Sim, eu já vi, postei. Já postou, Evelyn? Já. Tá, então, gente, como eu tinha falado ontem, né, a gente ia dividir, eu ia dividir vocês hoje em grupos, para vocês apresentarem, falar um pouquinho, né, do trabalho, né, para não ficar assim só na pesquisa, né, para a gente comentar um pouquinho, para ver se realmente vocês conseguiram entender, aprender, enfim. Apesar disso, né, essa parte de composição química de alimentos, vocês já devem ter visto por várias vezes, né, inclusive na disciplina de bioquímica, né, sobre isso e nas demais disciplinas aí que vocês têm durante o curso, né? Acho que aqui a maioria parece que era do 4º período, né? Tinha e bastante do 8º período, então eu imagino que vocês já viram sobre isso, né? Tô certa, gente? Pessoal, tem alguém aí? Sim, professora. Que bom, achei que não tivesse. Pessoal, então assim, ó, eu imagino que dividir vocês, né? Vamos ver aqui, quantos temos aqui? 2, 4, 6. Bom, tem 8 pessoas só na sala, é isso? 2, 4, 6, 8, né? Vocês poderiam até falar um pouquinho, né? Eu vou fazer assim, gente. Vocês estão com o material de vocês aí, que vocês fizeram uma pesquisa, fizeram uma busca sobre os compostos tá químicos? aberto aqui. Tá aberto? Todo mundo aí tá com acesso? Sim. Beleza. Sim. Eu vou fazer algumas perguntas, então, e vocês vão me respondendo, vão me ajudando a formular as respostas, e aí, se tiver ainda alguma dúvida, a gente pode tirar as dúvidas agora. Pode ser? Pode? Pode ser. Beleza, gente. Primeira coisa, vamos começar aqui pela água, tá? Nós sabemos, né, e não é de hoje que a gente sabe disso, lá da biologia, né, da ensino fundamental, ensino infantil, que a água é um dos componentes químicos que mais está presente nos alimentos, né? Essa água, né, ela pode estar presente em maior ou menor quantidade, e essa quantidade vai influenciar na qualidade do produto, né? De qual produto? Do alimento que a gente vai se referir, né? Aí vocês já devem ter tido também tecnologia de leite, em torno de 87% do leite está na forma de água, né? A gente tem as carnes que tem 80% de água, até mais, dependendo do corte, dependendo do local, né? A gente tem as hortaliças, 90 e tantos por cento, né? Até 95% pode estar presente, tá? Deixa eu só adicionar alguém aqui pedindo para entrar. Bom, então, a água está presente nos alimentos, ela influencia na qualidade do alimento e também vai influenciar no que eu já coloquei para vocês aí na aula, né? Na aula que seria também de hoje, de alterações dos alimentos, ela tanto vai auxiliar quanto prejudica, né? Na qualidade do produto, do alimento, tá? Então, ela vai desempenhar, na verdade, né, diferentes e importantes funções quando ela está presente, funções químicas e físicas, né? E pode até mesmo
ser um local, né, e principalmente um local para o crescimento microbiano, né? Aí, gente, a minha pergunta para vocês, a primeira. Vocês sabem quais são as formas que a gente pode encontrar água nos alimentos? Como assim, Melissa? Como que a gente encontra água no alimento? Em que forma? Ela tá de que forma no alimento? Como que a gente faz análise de água? Líquido, assim? Tipo... Como que a gente faz análise de água? Vocês já fizeram algum tipo de análise de É aquele laboratório? negócio de água fortemente ligada, água de constituição, essas coisas assim? Isso aí, isso aí. Como que ela está presente, né? Ela está presente. Se a gente fosse pensar em análise, a gente pode fazer tanto análise de atividade de água. Vem cá, Raul. Vem cá. Olha aqui, gente. Vê se isso aqui, vê se é fácil dar aula desse jeito. Esse aqui é um, esse aqui é outro. A Gil conhece. E tem a Manu ainda que eu já levei. Agora vai os dois para lá, que eu preciso dar aula. Eita. Hã? Surpresa? A surpresa é um beijo na ponta do nariz. Vai, Rafael. Deixa eu ver aqui. Além de vir aqui, gente, eles ainda deixam um bilhete. Cadê a grande surpresa? Daqui a pouco eu falo. Deixa eu dar aula. Depois se vocês não deixarem dar aula, eu não vou poder dar surpresa para vocês. Vai. Não. Ah lá, vai lá com a Manu. Tchau. Vai, Raul. Pega o ratinho aí e vai. Gente, ó, então, se a gente fosse fazer análise de água em algum alimento, nas bebidas, a gente faz o quê? Tanto a atividade de água quanto umidade, certo? Já fizeram essas análises? Não. Não, professor, que eu tenho lembrança, não. Não. Isso também não. Hã? Não, fiz não. Não? Vocês têm aula de laboratório? Alguma bromatologia, alguma coisa assim? De umidade em porcentagem, Melissa? Sim. Isso mesmo. Vocês não têm aula de laboratório, gente? Que faz análise físico-química, bromatológica? Lá na folha, análise de... O problema foi a pandemia, né, professora? Depois começou a pandemia aí, a gente fez muitas dessas matérias aí à distância, né? E não teve prática. Mas vocês não assistiram nem um videozinho para saber como que faz essas análises? Em estufas, professora, põe para secar e tira, mede antes de colocar, vê, e coloca a tantos graus, assim, depende do que, né? Coloca a tantos graus, deixa secar e depois tira o teor de umidade. Isso é umidade, né? Faz por diferença, né, gente? A gente coloca o alimento ali, na verdade, a gente tem padrões específicos para avaliar qual é a temperatura dessa estufa, né? E o tempo que é preciso deixar, né, na estufa esse alimento que você está fazendo análise, né? Então você pesa antes de entrar para a estufa e depois que tira. E aí você vai ter o teor de umidade, né? Umidade total, em porcentagem, por diferença. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Beleza. Aí, gente, a Beleza. gente faz uma outra análise, que é a atividade de água. Aí alguém falou assim, aquela água que está ligada fortemente ou não ligada, né? Então, a gente tem, na verdade, quando a gente faz a atividade de água, a gente vê a quantidade de água livre e a quantidade de água ligada que está presente no alimento, tá? A água livre do alimento é aquela água... Bom, a pergunta é para vocês, né? Vocês fizeram aí a pesquisa. O que é água livre, o que é água ligada? Alguém encontrou sobre isso? A água livre, a água fracamente ligada ao substrato. E a combinada é que está fortemente ligada. A livre, ela funciona como solvente e pode até permitir o crescimento de micro-organismos e reação química. Enquanto que a combinada ela é mais difícil de ser eliminada e não é utilizado como solvente, e
a proliferação de micro-organismos não ocorre também. É isso aí. Parabéns. Exatamente, tá, gente? Então, essa água ligada ou combinada, ela tá onde? Tá ligada com quem? Com substrato? Quem que é o substrato? Quem é esse substrato que vocês estão O chamando? alimento em si, né? É o O próprio alimento. O que do alimento? As moléculas dele. E as moléculas são o quê? Os outros compostos químicos, por exemplo, proteína, certo? Tá ligado e fazendo, às vezes, alguma função com algum sal mineral, alguma vitamina, né? Ao carboidrato, tá? Aí, se tiver presa a um lipídio, aí a gente tem que ter a formação da micela também, existe a possibilidade, tá bom? Mas é isso aí mesmo. Então, a atividade de água, ela vai ser definida como, né? Isso quando a gente faz análise, tá, gente? É a relação de pressão de vapor de uma solução, ou, no caso de um alimento, né? Com a relação de pressão de vapor da água pura na mesma temperatura. Ambas na temperatura. Então, atividade de água, né? Water activity. Então, geralmente o pessoal coloca AW, né? Igual pressão de vapor, no caso do alimento ou do soluto, né? P dividido por P, pressão de vapor da água pura, tá? E aí, geralmente, a gente faz direto no equipamento, ele dá o resultado para nós, certo? Beleza, gente? Beleza, professor. Beleza. Então, é assim, ó, gente. O que acontece com a atividade de água e a umidade relativa? Ela vai diminuir. Diminui baseado em quê? Ela pode diminuir ou aumentar. De acordo com o quê? Com a própria umidade, não é? Umidade relativa. E aí elas tendem a fazer o quê, gente? A atingir um equilíbrio. Umidade relativa de equilíbrio. Certo? Beleza, Certo. gente? Certo. Então, se eu quero saber, né, essa em função uma da outra, né? O que eu posso encontrar? Atividade de água igual umidade relativa de equilíbrio dividido por 100. Beleza? Beleza. Beleza. Então tá. Vamos continuar, gente. Vocês já falaram aí, então, e quem quiser anotar, tá? E aí, se a gente voltar presencial, vai ser maravilhoso, que a gente vai ter bastante provinha para fazer na sala, né? Atividades avaliativas, adoro esse nome, que aí não fala que é prova, né? A atividade de água, então, ela vai dar algumas informações para nós, né? O Vitor estava falando, por exemplo, sobre crescimento microbiano, sobre migração de água em determinada película, em determinado alimento, se eu estiver usando, né, alguma técnica de conservação, tá? Sobre a estabilidade química e também bioquímica de todos os processos, tá? E, além disso, sobre as propriedades que acontecem no próprio alimento e a sua vida útil, tá? Por exemplo, você coloca uma maçã na geladeira sem colocar, né, sem ter uma embalagem específica. Coloca lá numa gaveta, né? Em um determinado tempo, você vai ter aquela maçã, né, com uma certa crocância, com uma certa textura, até um determinado período, né, determinado tempo, em dias, né? Depois, o que acontece? Começa a Ela murchar. fica bem murcha, né? Isso mesmo. Por que ela murcha, gente? Perda de água. Perdeu água para onde? Atmosfera. Ambiente. Pelo ambiente, para o ambiente. Certo? Beleza. Aí, pessoal, o que acontece quando perde a água? A gente perde qualidade do alimento, tá? Essa disciplina para vocês,
O grande X da questão, e no primeiro dia de aula eu falei isso, é quando a gente pensa no alimento como qualidade, né? Eu sei que, por exemplo, vocês, e muitos de vocês, vão trabalhar em fazendas, né? Talvez com vendas, logística, vai ter a sua startup, enfim. Hoje em dia está famoso, né? Falar startup. E vocês vão enxergar aquilo ali, né? Essa plantação ou a própria colheita, os animais, vocês vão enxergar como em questão monetária, logicamente. Mas hoje em dia nós temos que modificar a nossa visão sobre tudo isso, né? A gente tem que pensar em qualidade, porque muito hoje tem se falado e feito a respeito dessa qualidade do alimento, né? Então, você não vai olhar para o grão de milho e pensar assim, somente, né? Se a espiga encheu ou não encheu. Encheu, mas está cheia de quê? Ah, então eu tenho aqui endosperma amiláceo, eu vou ter óleo, né? Numa porção específica. Eu tenho o suficiente? Qual é a quantidade que tem? Se eu fizer uma análise físico-química, né, ou bromatológica, o que eu vou encontrar nesse grão de milho que eu estou fazendo análise, né? E se eu alterar, né, eu tenho mais de uma cultivar, o que vai acontecer? Se eu estiver falando alguma besteira aí agronômica, vocês me falam, tá, gente? O que vai acontecer? Eu vou ter maior quantidade de endosperma amiláceo, eu vou ter maior quantidade de lipídio, o que eu vou ter nesse produto? Né? Então, nessa disciplina, a gente pensa um pouquinho fora, né, para a gente enxergar o que acontece lá dentro, né, do alimento que vocês estão fazendo produção, tá? Bom, continuando, né, gente? Então, a diferença entre umidade e atividade de água, o que é atividade de água, condição de equilíbrio, ok? Ok. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Ok. Beleza. Quando a gente pensa em conservação de alimentos, o que é mais importante? A umidade ou a atividade de água? Por quê? Repete, Melissa, a pergunta, por favor. Quando a gente pensa no alimento, o que é mais importante? A umidade ou a atividade de água? Atividade da água. Em relação Pode falar. Em relação ao alimento em si, acho que é a umidade, né? Em relação à qualidade, talvez a atividade da água. Quem mais? Eu acredito, professora, que a atividade de água vai ocorrer em função da umidade, né? Uma está relacionada à outra, né? Então, às vezes o que a gente precisa se atentar, o que a gente pode controlar é a umidade, pensando na atividade de água. Eu concordo com todos vocês. Então, gente, olha, se a gente pensar, né, na verdade, assim, né? Tem algumas pessoas que respondem de maneira diferente, tá? Mas, em um ponto de vista técnico, né, a gente tem que pensar, logicamente, o Ricardo acho que falou agora, né, que um está relacionado à outra, né? Se eu vou ter umidade alta, né, eu posso ter talvez uma atividade de água muito baixa, provavelmente isso não vai acontecer. Elas estão relacionadas, né? Mas por que muita gente responde que a atividade de água é mais importante do que a própria umidade total? Porque se a gente pensar em umidade total, inclui tudo, né? É o alimento como um todo. Mas se a gente está pensando em água livre, que é onde alguém já tinha respondido, onde ocorre, está disponível a água, está disponível para que ocorra reações enzimáticas, para que ocorra crescimento microbiano, então aí a atividade de água torna-se muito importante nesse momento, tá? Aí, gente, uma observação.
Alimentos com baixa atividade de água, vocês viram sobre isso na internet? Colocaram aí a faixa de atividade para dizer que é baixa umidade, baixa atividade? Não, eu não coloquei. Então, ó, gente, alimentos com baixa atividade de água têm uma atividade de água até 0,6, tá? O que é importante dizer? Quanto mais baixa a atividade de água, menor o risco de algum tipo de contaminante microbiológico, mas tem, logicamente, micro-organismos que se desenvolvem em baixa atividade de água, tá? Ah, professora, mas e se eu colocar, tirar a água, né, do produto, vamos supor que é uma carne de sol, né, carne seca. Eu tiro água e ainda coloco um soluto, né, que é o sal, para poder ainda mais reduzir, né, por osmose, a atividade de água, né, e tirar a água do alimento. Algum micro-organismo vai resistir à baixa atividade de água e ao sal? Sim, tá? Micro-organismo, gente, depois dessa pandemia, a gente viu que o bichinho tem força e aparece em qualquer lugar, de qualquer forma e o jeito que eles querem. E o melhor, a gente não consegue vê-los na maioria das vezes, né? Quem gosta de baixa atividade de água e que aparece é o fungo, por exemplo. E muitas vezes eles são deterioradores ou deteriorantes e eles aparecem para nós, né? Eles têm um formato peculiar que muitas vezes a gente enxerga. Mas, em contrapartida, se for um patógeno, a maior parte das vezes a gente nem enxerga, né? Esse é o grande problema. Até porque, se for um patógeno, a carga microbiana que pode ter um efeito para, né, influenciar na saúde do consumidor é muito baixa. Então, a gente realmente não veria a olho nu tão facilmente, né? Alimentos com atividade de água intermediária, a atividade fica de 0,6 a 0,9, tá? Lembrando que atividade de água não tem uma unidade, tá? Tipo metros, segundos, enfim. E alimentos com alta atividade de água é maior que 0,9, tá? Ou 0,90, se você usar o zero depois. 0,9, tá? Na verdade, então, a atividade de água varia de 0, quando é quase nada de água, né? Ou nada, 0 seria nada, na verdade, né? E 1, que é aquilo que se aproxima mais da água pura, tá? Então, quanto mais próximo a 1, maior atividade de água, maior a perecibilidade do alimento, certo? E mais facilmente pode ocorrer perdas econômicas desse alimento. Ele vai durar, né? A vida útil dele, ou que também o pessoal conhece como shelf life, vai ser mais reduzida do que um alimento que não tenha tanta quantidade de água. Beleza, gente? Beleza, professora. Beleza. Agora vamos pensar ao contrário, né? Eu falei da maçã. E quando a gente coloca... Vocês gostam de comer bolacha, Mabel? Sim. É bom, né? Aí, mas alguém gosta de comer bolacha que seja outra? Wafer, né? Murcha? Não. Não, né, gente? Aí não. Tem gente que gosta. Eu conheço uma pessoa que gosta de salgadinho. Salgadinho, fandangos, Ruffles, essas coisinhas aí. Murcha, né? Só ela. Porque é gostoso é sentir a crocância, né? Então, a gente falou da maçã, né? Da fruta na geladeira. Perdeu umidade, né? Agora, ao contrário, as bolachas têm menor atividade de água. Quando ela está em contato com a umidade relativa do ar, o que vai acontecer? Vai entrar em equilíbrio. E esse equilíbrio vai fazer com que a bolacha murche, por quê? Absorveu água. Umidade? Isso. Beleza? Umidade. Tá bom? Certo, gente? Certo. Certo. Beleza. Em relação à água, tem alguma outra... algo que vocês tenham dúvidas? Algo que vocês escreveram, mas que ainda ficou sem entender?
Acredito que não, professora. Tá bom. Assim, a princípio, no nosso trabalho, a gente nem comentou a respeito da água, que a gente não sabia que, assim, quais os pontos certinhos que teria que colocar, né? Vocês não conseguiram fazer o trabalho, não, gente? Não, fez. É só Tá. essa da água que realmente não... Ah, mas aí então não agora vocês informou. complementam, então. Tá, mas Tá bom? daí o prazo era até hoje, né, se eu não me engano. Que fecha lá. Acho que é até dia 19, né? Eu deixo para vocês adicionarem. Depois, daqui a pouco eu dou um tempinho, vocês adicionam e colocam. Ah, bom, gente, o Moodle está indisponível, tá? Eu abro lá de novo e deixo até amanhã para vocês. Amanhã é feriado, até sexta para vocês adicionarem. Tá bom? Sem problema. Ó, deixa eu só complementar uma coisa. Eu falei de alimentos com baixa atividade de água, menor que 0,6, a umidade é menor que 20%, em torno de 20%, tá? De umidade intermediária, de atividade de água, 0,6 a 0,8, 85, a umidade de 20 a 40, tá? De alta umidade, acima de 40%, e acima de atividade de água, 0,80, 85, 99, né? 0,9, tá? Mais ou menos, tá, pessoal? Em torno de. Beleza? Beleza, professora. Então tá. Vamos continuar aí, gente. Só abrir uma coisa aqui para continuar. Ah, eu tinha colocado aqui também. Gente, vocês procuraram, bom, vocês falaram que não acrescentaram algo de água, né? Vocês fizeram alguma busca sobre isotermas de sorção? Ou já viu esse nome uma hora na vida? Em alguma disciplina? Não? Não, Não, pelo professora. menos eu não. Isotermas de sorção. Por exemplo, gente, quando eu vou fazer tomate seco, tá? E eu coloco esse tomate seco na estufa, né? Como que eu vou atingir e vou saber qual é a hora final de parar, de retirar a água daquele alimento, por exemplo, tá? É um estudo que a gente denomina, né, isoterma de sorção, tá? É um estudo, na verdade, de como a atividade de água se comporta no alimento, né? Então, por meio de gráficos que vai relacionar tanto a atividade de água quanto quantidade de água, né? Quer dizer, atividade de água e o seu conteúdo em umidade em determinada temperatura, como essa água vai se comportar para estabilizar o produto alimentício no ponto final que a gente deseja, né? Então, gente, cada alimento, né, cada produto alimentício vai ter a sua isoterma de sorção, tá? Ou a sua sorção própria, tá bom? Beleza? Então, como eu disse para vocês, né, são gráficos que a gente relaciona atividade de água com quantidade de água com umidade, né, de acordo com determinada temperatura. Então, só um exemplo, né? Então, eu vou colocar o tomate seco. Se eu colocar o tomate no início do processo, uma temperatura de 40 graus, o que que vai acontecer? Qual é a relação que vai ter atividade de água com umidade, né? E por aí, isso em diante, né? Até atingir o valor final que a gente espera. Veja bem, gente, por que que isso é importante, né? Porque a gente vai observar a transferência de umidade, né? E o que que pode acontecer no produto, por exemplo, quando a gente está fazendo uma análise de vida útil, tá? Então, veja bem, eu tinha falado da carne de sol, né? Carne seca. Se eu tenho uma temperatura muitíssimo alta, logo no início do processo, quando a atividade de água do alimento, né, nesse caso da carne, está muito alta ainda, né, eu acabei de colocar no varal para fazer a desidratação, né, usando o sol mesmo, os raios solares, né, a temperatura do sol. O que que vai acontecer, né?
Veja bem, eu tenho que saber o que e como controlar esses raios de sol, essa incidência dos raios da temperatura, porque eu posso criar uma casca, né, na superfície da carne e depois dificultar, porque aí o que acontece? Cria essa casca ressecada por cima, né? Lá dentro, na parte mais interna, está cheia de água. O que vai acontecer? Vai chegar um certo momento que a água não vai conseguir sair, não vai ter mais capilar para ela sair, porque vai ter criado essa carapaça, né? Como que eu resolvo esse problema tecnológico? Eu resolvo talvez colocando uma lona por cima para manutenção da temperatura, né? Para a água migrar para a superfície. Eu tenho formas para fazer isso. Veja como é importante essas isotermas. Eu tenho que saber se em tal temperatura o que está acontecendo, porque aí eu consigo controlar todo o meu processo, tá? É só um exemplo para vocês entenderem. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Então tá. Sobre água, atividade de água, umidade, isoterma, a relação que existe, umidade relativa do ar. Alguma pergunta? Acho que não, né? Então vamos passar para o próximo. Vamos lá, escolhe uma das moléculas, gente. Alguém colocou aí. Qual que vocês fizeram? Primeiro. Macromoléculas. Proteína, carboidrato, lipídio. Vamos nessas primeiro. Qual delas? Não, gente? Oxe, Maria, ninguém fala. Vamos em lipídio, tá? O que que a senhora quer? Eu pedi para vocês escolherem uma das macromoléculas para a gente comentar. Mas aí ninguém falou, eu falei lipídio, tá? Conceitua lipídio para mim, gente. A audiência aconteceu um pouco mais cedo. Durou cerca de meia hora. 5 magistrados, 4 homens e uma mulher. Lipídios são compostos que são encontrados, né, nos organismos. Geralmente são compostos insolúveis em água, né? E solúveis em compostos orgânicos, e nos lipídios aí estão incluídos os óleos, as gorduras, as ceras, aqueles hormônios que são esteroides, entre Isso outros. mesmo. Encontrado no leite também, nos derivados de leite. Isso. Isso aí. Aonde que nos alimentos, aonde a gente nas frutas, hortaliças, lá no capim, nos chás, né? Tem lipídio? Já ouviu falar de óleo essencial? Já. Já? Então tem lipídio, né? Tem. Então tem lipídio, né? Por mais que a gente pense assim, vou tomar um chazinho, mas lá tem lipídio também, né? É importante dizer, gente, que os alimentos, de maneira geral, eles são compostos que contêm todos os compostos químicos, tá? Em menor ou maior quantidade, logicamente. A gente não pode comparar, por exemplo, uma carne com muita gordura ou óleo vegetal em quantidade de lipídio do que uma hortaliça. Beleza? Logicamente vai ter em muito maior quantidade. Certo? Certo. Certo. Pessoal, outra coisa. Como são formados os lipídios? Qual que é a estrutura química de um lipídio, de maneira geral?
uma molécula de... Não viu isso, não? Anota aí. Uma molécula de glicerol com até 3 moléculas de ácidos graxos. Certo, gente? Certo? O glicerol, a gente chama de éster de glicerol, porque eles têm que ser quebrados para se unirem a um ácido graxo, certo? Se a gente tiver um ácido graxo ligado ao glicerol, a gente tem um monoacilglicerol. Se a gente tem 2 ácidos graxos ligados ao glicerol, a gente tem um diacilglicerol. Se a gente tiver até, no máximo, 3 ácidos graxos ligados ao glicerol, então a gente tem um triacilglicerol, ou que a gente conhece mais facilmente como um triglicerídeo. Certo, gente? Esse ácido graxo, a cadeia do ácido graxo pode ser como? De acordo com a sua saturação. Pode ser como? Saturado ou insaturado? Exatamente. Saturado é quando a gente tem na cadeia carbônica, né? Ligações simples entre carbonos, certo? Quando a gente tem, por exemplo, uma dupla ligação, aí a gente já vai ter um ácido graxo insaturado, né? É nessa insaturação que mais facilmente pode ocorrer algum processo, né, que pode desestruturar o lipídio, certo? Por exemplo, uma reação de oxidação lipídica, pode acontecer quando, nessa insaturação, um hidrogênio, por exemplo, né, do ar atmosférico mesmo, pode quebrar essa insaturação e se ligar, né, formando um ponto ali de reação que vai formar uma reação em cadeia. Certo, gente? Então, de acordo com a saturação, né? Não é regra, mas geralmente os ácidos graxos saturados são mais sólidos em temperatura ambiente, enquanto os insaturados mais líquidos, mas não é regra, tá? É só para a gente lembrar, mas isso não é regra, porque acontece também do ponto de fusão ser diferente, tá? Mesmo em ácidos graxos saturados ou insaturados, tá bom? Outra coisa, gente, os lipídios podem ser, a gente pode conhecê-los, né, como óleos e gorduras, tá? E também o azeite, né? Azeite é geralmente aquele óleo, entre aspas, de alguns locais específicos, que é o caso da azeitona, que a gente conhece, né, com mais facilidade, e ainda os óleos essenciais, que são assim chamados e extraídos de algumas plantas específicas que têm, às vezes, até um fim terapêutico, né, ou funcional, tá? Para ser terapêutico e funcional, gente, um alimento, qualquer que seja ele, pode ser até um óleo, precisa ter a propriedade, né, a propriedade que diz que ele é terapêutico ou funcional, registrada e já validada pela comunidade científica, né, para saber se realmente ele faz o efeito que se propõe, né, que foi colocado, que ele se propõe a ser como efeito, né, no organismo. Os lipídios, gente, pode ser também apolares ou polares, né? Aí vai depender do que tem ligado nesse lipídio, né? Do composto, tá? Os apolares também são chamados de lipídios neutros, tá? Aí são ésteres, né? De ácidos graxos com álcoois, que são, por exemplo, os glicerídeos, as ceras, tá? E tem os polares, que aí é a união do ácido graxo e do álcool, né? E aí tem funções diferentes, por exemplo, os fosfolipídios, tá? Esfingolipídios, que a gente já conhece, tá bom? Beleza, gente?
Sim, professor. Pessoal, Beleza, professora. vocês já ouviram falar de oxidação lipídica, né? Já? Já ouviu falar de oxidação lipídica, gente? Gente, cadê vocês? Tem alguém aí? Sim, professora, mas sim, não tenho muito conhecimento, não. Já ouviu falar, mas não sei muito bem do que se trata, né? Eu falei agora rapidinho. Oxidação lipídica, gente, é uma das alterações que podem ocorrer no alimento. Eu acho que isso é importante, estou aqui pensando, acho que eu vou passar mais trabalhinho para vocês. Porque além a gente saber o que é um lipídio, a gente sabe, né? Mas o que acontece? No alimento tem alguma importância a presença desse lipídio, né? O que na indústria, o que interfere? E no armazenamento, o que interfere? O que influencia, tá? Tem algumas alterações que podem ocorrer no alimento, e ocorre, logicamente, no alimento, eu digo porque no alimento tem lipídio, né? Então, vai ocorrer no lipídio durante ou o processamento, né? Ou até mesmo o armazenamento, que pode influenciar na vida útil do produto, tá? Então, a gente tem uma reação que é chamada de lipólise. Já ouviu falar? É quando a gente tem, por exemplo, o aquecimento do óleo ou da gordura, tá? E aí vai resultar em liberação de ácidos graxos, né? Uma hidrólise das ligações éster do lipídio. Eu não falei que o lipídio é o glicerol já com a ligação éster, né? Livre para poder ligar um ácido graxo. Então, ocorre uma hidrólise nessa ligação éster em consequência de uma ação enzimática de lipase, de fosfolipases, né? Por isso lipólise, né? Ou pelo aquecimento, tá? Do óleo e gordura com a presença de água, tá bom? Resultado, ácidos graxos livres, né? E aí eles ficam mais suscetíveis à oxidação, tá? Posterior, né? Dentre o que pode acontecer, né, nesse produto é o aparecimento do ranço. Já ouviu falar de sabor e odor de ranço? Já. Já ouviu? Pois é. Por exemplo, sabe esses nuggets empanado que já vem congelado? Ele já vem pré-frito, né? Nesse tipo de produto, gente, que ocorre uma pré-fritura e depois a congelação do produto para você esquentar em casa, tem todo um esquema que o pessoal da indústria tem que trabalhar, usar antioxidante, TBA, TBHQ, né? Para poder reduzir EDTA, para ver se consegue segurar o aparecimento dessa lipólise. Por quê? É o que dá o sabor e odor de ranço. E também, muitas vezes, aparece o que a gente conhece como warmed over flavor, né? Que é o sabor de requentado, tá? Para ficar mais claro, sabe quando você faz o bife na hora do almoço, aí sobrou bife na hora do almoço, você guarda na vasilhinha, né? A hora que você abre à noite para esquentar, você sente um odor diferente, não sente? Sim. Sim. Isso é o que a gente chama de sabor de requentado, ou da sigla em inglês, né? Warmed, quente, né? Warmed over flavor. Beleza? Isso é porque ocorre, né? A lipólise, né? É uma das reações que pode acontecer nesse tipo de produto, tá bom? Então, o que a gente tem? Um triacilglicerol, por exemplo, ou qualquer outro dele, né? Monoacil, diacilglicerol, que na presença de água a gente tem uma lipase, como eu disse, ou uma fosfolipase, ou ainda o calor.
o que vai acontecer? Há a quebra da ligação éster e vai formar um ácido graxo livre. Tá bom? Beleza, gente? Sim. A gente tem também, como eu disse para vocês, né? Isso é a lipólise e também a gente tem outras reações, né, gente, que pode acontecer, que, na verdade, culminam em oxidação, tá? Então, a gente tem fotooxidação, tá? Mas aí eu acho que tem que ser uma aula só para eu falar isso. Por isso que eu falei que eu vou passar na forma de trabalhinho, que aí vocês procuram e estudam isso. Aí a gente tem a oxidação hidrolítica, a autooxidação. Já ouviu falar de reação em cadeia? Iniciação, que promove o aparecimento de radical livre, propagação e terminação. E aí a oxidação lipídica, né? Antigamente era conhecida como rancidez oxidativa, e esse nome foi alterado para oxidação lipídica, tá? É a mesma coisa que acontece e vai formar, né? E a tendência é formar esses ácidos graxos aí livres, mas ocorre principalmente onde há insaturação, tá? Leva, por exemplo, ocorre descoloração no produto, aparecimento de hidroperóxidos que dá odor diferente ao produto, tá? E é uma reação que acontece pela iniciação, que é a formação do radical livre, a propagação, que é a continuação de todo esse processo de quebra do ácido graxo, né? E a reação em cadeia, no final, tá? Então, como eu disse para vocês, existem formas de retardar o desenvolvimento dessa oxidação, seja ela qual for, tá? Primeiro, armazenamento adequado desse produto, né? Gente, caiu caiu aqui um pouquinho o time ou não? Apareceu ninguém aqui para mim agora. Vocês estão escutando? Tá normal. Sim. Normal? Tá bom. E outra forma, gente, então, é a aplicação, né, de alguns antioxidantes, como eu falei para vocês. Aí tem vários, né? A indústria geralmente usa os que são um pouco mais baratos, né? Mas tem uns que tem que utilizar, que senão aparece mais com mais facilidade, né? Como eu falei, BHA, né? Que é o. Agora, será que eu vou lembrar, hein? Butil hidroxianisol. Depois vocês têm que anotar aí para ver se eu falei certo. TBHQ, terbutil hidroquinona. Aí tem EDTA, que talvez vocês já ouviram falar, mas um que é bastante utilizado, gente, é a vitamina C, né? E na verdade o que a gente usa é geralmente o seu isômero, né? E o tocoferol, que é a vitamina E. A vitamina E tem uma observação que eu gosto de fazer, né? Que é o tocoferol. É usado bastante, gente, até na alimentação de bovinos, né? Tem vários estudos sobre isso para reduzir, né, o aparecimento de oxidação, né, depois nessa carne, mais facilmente não ter essa oxidação, mas principalmente desenvolver, né, na gordura o ácido graxo insaturado, tá? Que é a grande briga de quem come carne, né? Ah, tem ácido graxo saturado, não pode comer, tá bom? Então, tem algumas coisas aqui, eu vou colocar na forminha de tarefa depois para vocês, tá? Vamos continuar aqui. Proteína, gente. Tem dúvida, alguma dúvida de lipídio? Não é só isso, né, gente? Lipídio tem muito mais do que a gente está falando aqui. Aqui eu estou fazendo um resumão, tá? Tem mais dúvida aí, gente? Quer fazer alguma pergunta? Acho que não, né? Peraí, deixa eu só abrir a porta aqui.
Pessoal, proteína. O que são proteínas? Polímero de aminoácidos. Isso. Como que acontece? Como que vira uma proteína? Como se torna uma proteína? Ligação peptídica entre aminoácidos. Exato. Exatamente, gente. Então, são resíduos de aminoácidos, né? Ou seus polímeros, como vocês falaram aí, que são ligados uns aos outros pelas ligações chamadas, né, denominadas peptídica, porque peptídeo geralmente é conhecido como uma proteína de menor peso molecular, tá? Essas ligações vão ocorrer entre um grupo amino de uma proteína, de um aminoácido, com o grupo carboxílico do outro aminoácido, realizando, então, entre o carbono e o nitrogênio, o que a gente conhece como ligação peptídica, tá? E a liberação de água, beleza? Porque sai do ácido carboxílico e desse grupamento amino, H2O, então, a liberação de água na formação, tá? Os aminoácidos, gente, eles são denominados, né? Eles são formados por um que a gente chama de carbono quiral, né? Ou carbono alfa. Já ouviu falar disso? Não? O carbono quiral ou carbono alfa é aquele que faz 4 ligações diferentes, tá? Então, o carbono faz 4 ligações, né? Químicas. Então, ele liga-se a um grupamento amino, né? Ele liga-se ao hidrogênio e liga-se a um grupo carboxílico, né? E aí tem uma outra ligação, que é a ligação com o grupamento R, ou um grupo lateral, tá? Essa ligação com o grupo lateral, esse grupo lateral pode ser polar, apolar ou neutro, né? Que a gente assim conhece, tá? Por isso são 4 ligações diferentes, e esse grupo lateral é que vai dar características diferentes tanto ao aminoácido, quanto depois à proteína que esses aminoácidos formarão, tá? Existem também os aminoácidos que são denominados aminoácidos incomuns, tá? Que não têm a estrutura básica que é conhecida dessa forma, tá bom? Fala para mim, gente, como então essas proteínas são formadas? Qual o tipo de estrutura das proteínas? Então pode ter estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Beleza, é isso aí. O tipo de estrutura da proteína influencia muito em qual é a sua função, tá? E aí a gente tem diferentes proteínas sendo formadas. Estrutura primária é quando a gente tem resíduos de aminoácidos fazendo sua ligação, formando o que a gente conhece como um colar de contas, né? Um colar. Então, é uma estrutura linear, tá? Estrutura secundária. Aí a estrutura secundária, ela tem 2 formatos. Beta preguiada mesmo, como se fosse fazer o leque no papel, tá? Ou alfa-hélice, que é uma hélice de acordo com as ligações que a proteína faz, tá certo? E aí eu tenho estrutura terciária, é quando existem mais tipos de ligações sendo feitas entre a própria proteína, que forma que a gente conhece como novelo de lã, né? E aí tem a estrutura quaternária, que é quando a gente tem mais de uma proteína terciária sendo ligada até 4 proteínas, né, no formato terciária. E como exemplo, a gente fala sempre de uma quaternária que tem 4, né, proteínas ligadas, que é, por exemplo, a hemoglobina, tá? E aí, as proteínas podem Já caiu.
O microfone da senhora está mudo, professor. Pessoal, caiu a ligação aqui. Como diz o outro, deu ruim. Estava tentando se conectar, tá conectado normal a internet. Vamos ver. Voltando, né? Eu parei falando das enzimas, né? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima e tem diferentes funções, tanto fisiológicas quanto estruturais, né? Biológicas ou ainda de valor nutritivo, tá? Uma propriedade que pode acontecer na proteína, né, e que acontece com bastante facilidade, dependendo de onde ela está, né, do meio, é a desnaturação proteica. Vocês encontraram alguma coisa sobre isso? É que a proteína só tem função quando ela tem a conformação natural dela, né? No caso de aumento de temperatura, alteração de pH ou outros fatores, se ela perder a formação espacial dela, ela perde sua função. É isso, altera a sua conformação, né? A conformação da molécula, e aí perde atividade biológica e funcional, né? E essa desnaturação não envolve alterações na estrutura primária, né? Ocorre na secundária, terciária e quaternária, tá? O que pode acontecer, gente? Essa proteína desnaturada, né? Ela pode ocorrer diferentes propriedades para que essa proteína desnature, né? Quando desnatura, muitas coisas podem acontecer, né? Por exemplo, a desnaturação proteica que acontece na albumina, no ovo, facilita o consumo, que é geralmente a forma que a gente consome, né? Mas modifica a sua conformação, né? E outra, é uma desnaturação reversível ou irreversível? No caso do ovo, na albumina. É irreversível, né? Se você pegar aquela clara ali, tentar fazê-la virar clara de novo, a clara desnaturada, e tentar virar clara viscosa, novamente transparente, ela não vai virar, né? E o que pode provocar desnaturação proteica, gente? Temperatura. Alteração da temperatura. Calor, que mais? pH. pH. Solução salina, desidratação, processos de conservação, certo? Certo. Beleza? Então tá. E, gente, em relação à sua funcionalidade, a indústria de alimentos utiliza a propriedade das proteínas de diferentes formas, tá? E para diferentes fins. Por exemplo, para promover emulsificação, né? Então, para fazer maionese, né? Para ligar lipídio em água, a gente usa faz-se uma emulsão, a formação de uma micela, né? Então, para a gente fazer maionese, para estabilizar o creme de leite, para fazer massa, carne, por exemplo, salsicha, mortadela, tá? Então, a gente usa emulsificante, e esse emulsificante é proteína, tá? As proteínas também, algumas delas são utilizadas para aumentar a viscosidade de algum produto alimentício, de sobremesas alimentícias, tá? Também é utilizada para geleificação, certo? Para a formação de espuma, né? Eu já falei da clara em neve, por exemplo, né? Mas, por exemplo, para a gente fazer sorvete, o leite é batido ali várias vezes, né? Por muito tempo, para criar espuma. E essa espuma criada segura o ar e faz aquele sorvete bastante aerado, né? E também pela sua solubilidade, tá? Então, são diferentes funções das proteínas que são utilizadas na indústria de alimentos, tá bom? Tem alguma pergunta, pessoal?
Vocês escreveram alguma outra coisa aí que vocês querem perguntar, quer saber, quer falar, quer chorar? Ou tá tudo bem? Não, acho que é assim, porque o trabalho, a princípio, da forma que foi passado, parecia que era assim, uma coisa mais resumida, sabe? Mas aí eu não sei se era o resumido para depois a senhora pegar e abrindo aqui em aula mesmo, como é que era para ser O feito. que vocês escreveram aí no trabalho de vocês? Eu não falei isso? Não eram os conceitos? Não era isso, não? Para falar sobre a composição química de alimentos? Não, era. Foi isso que Tá. fez mesmo, É entendeu? porque eu já Mas nem também lembro mais se eu falei alguma outra coisa que... Eu também fiz sobre os compostos, mas no geral, não fui detalhei cada um. Não? Falei sobre eles, mas não detalhado assim. Agora consegue, né? Sim. Então tá. Melissa. Oi. Era para falar sobre isso tudo aqui mesmo. Água, fazer uma introdução, né? Água, carboidratos, lipídios, aminoácidos, proteína, enzimas, vitaminas, minerais. Enzima não. Enzima é só Enzimas não. citado lá, tá? Tá, vitaminas, minerais. E minerais. Vitaminas, minerais sem corante, sabor. Não, isso não. Macromoléculas. Proteína, lipídio, carboidrato. A gente vai falar do carboidrato agora para acabar a macromolécula. Aí tem vitaminas e sais minerais. E água, que é o principal dentro do alimento. Ah, tá, porque a gente falou de uma forma quase que tudo isso. Como que foi que vocês fizeram, gente? Não, assim, mas a gente ainda tá terminando o nosso agora, sabe? Tá fechando. Mas aí a gente estava com dúvida se realmente ia colocar isso tudo, aí agora a gente dá uma... Assim, foca mais nessas outras e deixa as outras que não tem necessidade de fazer, entendeu? Então faz assim, ó, gente. Ao invés de eu deixar, já que eu estou aqui explicando, não foram vocês que apresentaram, ainda bem, né, gente, que ia dar errado. Eu vou deixar mais uma semana para vocês complementarem. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque depois a gente vai usar isso para fazer outras atividades de avaliação. Tá? Então dá tempo de vocês complementarem com isso que eu falei para vocês. Depois vocês dão uma olhada na aula, de novo, na gravação, se vocês tiverem alguma dúvida do que eu comentei. Tá? Ótimo, Melissa, maravilhoso. Tá bom. Professora, a senhora estendendo o tempo, fica a opção lá de editar o envio, para quem já enviou? Você mandou editado ou você mandou na forma de PDF ou no Word? Não, mandei PDF. Então você vai ter que... Você tira o que está lá. Tá. Tá? Exclui o que você mandou, o que vocês mandaram, acrescenta e manda de novo. Aí eu deixo mais uma semana. Tá bom? Beleza. Pessoal, carboidratos. O que são carboidratos? Isso vocês escreveram, né? A definição química é polidroxicetonas ou polidroxialdeídos. É isso mesmo. É isso aí. São polidroxialdeídos ou polidroxicetonas, né? Por que assim eles são chamados, gente? Então, eu tenho uma cadeia carbônica, o carboidrato ele está presente no carboidrato sempre carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente até resume, né, a palavra carboidrato em CHO, né, carboidrato, porque sempre está presente essas três moléculas, né? E aí, por que a gente chama de aldeído ou de cetona? O que é uma aldose? Um aldeído? Tem o grupo aldeído na sua composição. Tem um grupo aldeído. E na cetose, porque tem uma cetona, né? E qual que é a diferença da aldeído e da cetona? Os dois são dupla O. Na cetona, o carbono está ligado a outro carbono e no aldeído, normalmente no final da cadeia, está ligado a um hidrogênio.
Não, é a dupla O. Quem falou, o Ricardo? É o C dupla O. C dupla O. No final da cadeia é aldeído, no meio da cadeia acetona. Isso. Beleza? Então tá. Gente, aí não vou entrar nisso não, tá? Mas só para a gente lembrar, os carboidratos, eles, de acordo com a função isomérica óptica, né? Ela pode ser D ou L, que é aquele levógeno e destrógeno, né? Destrógeno, né? Que faz a rotação da luz para a direita ou para a esquerda. A gente não vai entrar nisso, também não precisa tanto, tá? E vai depender da posição da... isso acontece, né? Acontece com várias moléculas, tá? Mas aqui, o D e o L, na verdade, se vocês procurarem, ele vai depender do posicionamento no penúltimo, da hidroxila, no penúltimo carbono, tá? Então, pode ser, se, por exemplo, o carbono próximo ao grupo CH2, né? Metil, né? A hidroxila estiver do lado direito, então a gente chama de D. Então, D, o nome, por exemplo, D-glicose, tá? D-frutose. Se a hidroxila, OH, estiver do lado esquerdo, aí a gente vai falar de L. Então, L-glicose, tá bom? Se for o caso, tá? Mas só característica mesmo da molécula, tá bom? Os carboidratos também, eles podem se dividir em moléculas denominadas monossacarídeos, disacarídeos, né? Ou oligosacarídeos e polissacarídeos. O que isso quer dizer, gente? Assim como as proteínas, eles podem ser polímeros? Isso, é isso, né? Na verdade, assim, o que vai ter, né? Um monossacarídeo é que forma, né? O monossacarídeo, ele tem um início e um fim, geralmente ele é representado num ciclo, né? Mas, gente, na verdade, se a gente fosse conseguir olhar no microscópio, a gente vai ver que a estrutura ela não fica assim, no formato ou retinho ou redondinho, né? Tem espacialmente falando, uma conformação na forma de cadeira, tá? Então, monossacarídeo é quando eu tenho uma hidrólise, um carboidrato que pode ser, por exemplo, sacarose, lactose, tá? A formação disso aí, tá? Quando um oligosacarídeo, ele tem até 20 unidades de residuais, né, de monossacarídeo ligadas um ao outro. Como que chama a ligação entre carboidratos, gente? Ligação glicosídica, tá? Então, vamos supor, eu falei que sacarose não é monossacarídeo não, tá, gente? Porque sacarose são 2 resíduos de açúcares, né? Então, a gente vai ter uma ligação glicosídica. Desculpa aí, conserta o que eu falei anteriormente, tá? A gente tem a glicose, a frutose, que são monossacarídeos. Sacarose, que já é um disacarídeo, né? Porque é glicose com frutose, tá? E tem outros. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma formação de um éster, ligação de carbono com oxigênio, ligação simples com outro carbono, tá? Aonde tem as hidroxilas e os oxigênios, tá bom? Então, se as 2 hidroxilas estão para baixo da cadeia, então a gente vai ter um alfa carboidrato, tá? Então, se está para baixo a hidroxila e para a direita, eu vou ter um alfa D glicose, né? Ou que também é conhecido como piranose, porque tem o formato cilíndrico, tá? Se for uma hidroxila para cima e uma para baixo, aí a gente vai ter ligação beta, tá? A formação do éster na forma beta. Então, beta, L, por exemplo, frutose, tá?
no carbono 1 para o carbono 4, ou no carbono 1 para o carbono 6. Tá bom? O que mais, gente, de carboidrato? Propriedades, né, do carboidrato. Geralmente os açúcares são solúveis, né? Tem boa solubilidade em água, a menos que tenha sido feito algum processo tecnológico que reduza a sua solubilidade, tá? Geralmente há uma solubilidade de 30% a 80%, tá bom? Ele é higroscópico, quer dizer, absorve água, tá? Na indústria, utiliza-se bastante o formato de açúcar invertido, justamente para evitar que ocorra diferenças no produto alimentício, né, alterações no produto alimentício, quando há, né, algum tipo de alteração durante o armazenamento desse produto, tá? Porque a inversão do açúcar, ou chamado açúcar invertido, promove o aparecimento mais fácil, né, do sabor doce, da solubilidade do açúcar, tá? E aí, então, ocorre essa diferença, né, essa rotação quando há uma rotação, uma hidrólise na molécula, né, por uma via enzimática que promove a inversão da sacarose. Tá bom? E usa bastante isso na indústria de alimentos, tá? Vocês podem olhar aí algum produto, quando vocês forem comer, vai estar escrito açúcar invertido, tá bom? O carboidrato, gente, também cristaliza e forma caramelo, certo? Além disso, tem uma outra... O que forma caramelo? No calor, o açúcar muda de sua coloração, né, e derrete, certo? E forma o que a gente conhece como caramelo, tá? E cristaliza, né? Quando a gente tem, por exemplo, pedaço de vegetais ou de frutas cristalizados, já comeu? Fruta cristalizada, mamão cristalizado, já? Já. Já, né? O que acontece? É o processo de cristalização da sacarose, né? Principalmente quando a gente adiciona uma quantidade, né, de soluto, no caso do açúcar, em grande quantidade, então ele volta a se ligar e cristaliza no produto, tá? Vamos lá. Caramelização. E tem uma outra função, que é a reação de Maillard. Já escutaram? Ou tem gente que fala Maillard, né? Já ouviram essa reação aí? Não. Não? Reação de Maillard? Sabe aquela cor caramelo que acontece nas carnes? Quando ela é assada, principalmente, que a temperatura é acima de 100 graus, ocorre o seguinte: o açúcar sob calor em contato com aminoácidos, né, livres, ele forma produtos, né, que desenvolvem algum tipo de substância, por exemplo, as melanoidinas, que dá uma coloração marrom mais escura, no caso, acaba ficando brilhante, que promove essa diferenciação, essa característica que o açúcar tem quando estão presentes aminoácidos, tá? Outra coisa que eu estava esquecendo, o açúcar também ocorre gelatinização, por exemplo, do amido, tá? Por exemplo, quando você coloca a maisena na água, ela endurece e aumenta a viscosidade, não é? Isso. Isso é uma propriedade denominada gelatinização, tá? Que é quando o amido começa a absorver a água, principalmente quando está, né, em calor, aí ele vai ficar túrgido, né, até certo ponto. Se ele se romper, acontece uma outra coisa que a gente chama retrogradação do amido, que aí ele começa a perder água, aí vai ficar uma coisa toda molengona, né? Perde água e fica aquilo que você estava fazendo, acaba perdendo a estrutura que ele tinha de túrgida, tá?
E pode também cristalizar, tá, gente? Pode recristalizar ou, da mesma forma, retrogradar, tá? Deixa eu ver outra coisa. Ah, para fazer geleia, a gente usa o quê? Geralmente um outro amido, pode até ser o amido, mas não dá certo, né? Um outro carboidrato que é a pectina, tá? No ano passado, o pessoal da agronomia apresentou como trabalho final a produção de uma geleia, né? E aí tem gente que falava assim, meu Deus, professora, não dá para fazer geleia com esse negócio aqui. Tem coisa que não dá, porque tem pouca pectina, né? Aí tem que acrescentar, por exemplo, o suco de maçã, né? Tem que acrescentar, talvez, o maracujá, aquela parte branquinha, que é a pectina, que aí dá para fazer a geleia, tá? Beleza, gente? Beleza. Agora tem também, pessoal, as vitaminas e os sais minerais, né? Tem estruturas, ambos têm estruturas diferentes, né? Não é como proteínas, carboidratos e lipídios, que é uma estrutura só, com diferentes funcionalidades, né? De acordo com o que é ligado, né? Ou o que vai se ligando, tá? Mas aí a gente tem outras características. Então, tem as enzimas, a Gilkênia falou dos pigmentos, né? A gente não vai ficar falando disso, não, tá bom? A menos que depois vocês tenham alguma curiosidade, queira saber algo sobre isso, tá? Eu posso até colocar para vocês algumas coisas, alguns trabalhinhos lá, para vocês terem conhecimento, tá bom? Mas, gente, as vitaminas e os sais minerais, eles têm funções específicas, né? E têm funções específicas até no organismo, né? Muito que a gente conhece de vitaminas e minerais, algumas das funções que a gente acontece é o que eles promovem no nosso organismo, né? Em relação às vitaminas, elas podem ser classificadas como lipossolúveis e hidrossolúveis, tá? As lipossolúveis são classificadas em vitamina A, vitamina E, D e K, tá? E as vitaminas hidrossolúveis são todas as vitaminas do complexo B e também a vitamina C, tá bom? Essas vitaminas no nosso organismo, no organismo humano, elas são necessárias em pouca quantidade, tá? E, de acordo com o que a gente consome, já está presente no alimento, você vai ter diferenças nas quantidades de vitaminas absorvidas por dia, né? O que é importante dizer? Que não adianta tomar, vou tomar vitamina C para não ficar doente. Nós absorvemos uma certa quantidade de vitaminas. A partir daquele momento, vai ser mandado embora. Vai no xixi, principalmente, vai embora no cocô. Então, não adianta acumular a vitamina, porque serve só para um dia. Nosso metabolismo não entende que tem que armazenar e estocar a vitamina, tá? Agora, algumas vitaminas ficam estocadas na gordura, que são aquelas lipossolúveis, tá? Por um período curto. O que acontece quando uma pessoa é muito magra ou quando não come gordura, né? Magra no sentido de quantidade, muito baixa quantidade de gordura no organismo, é a falta dessa vitamina lipossolúvel, né? E aí, gente, ela é importante? Essa pessoa pode começar a ter problema nos ossos, né? Por exemplo, a vitamina D auxilia na fixação do cálcio, que é importante para os ossos, né? A vitamina A é importante para a visão, né? A vitamina E é antioxidante, então entra em várias funções metabólicas do nosso organismo. A vitamina A, coagulante, né? Senão a gente começa a ter hemorragia, não para mais. As vitaminas do complexo B também auxiliam em diferentes processos no nosso organismo e a vitamina C também tem a funcionalidade como antioxidante, tá? Então, veja, são importantes e depende qual vai ter diferentes funções, bem como os minerais, tá, gente? Tem alguns minerais que a gente precisa em maior quantidade, outros em menor quantidade. Os alimentos possuem esses sais minerais em quantidades diferenciadas, né? Aparecendo de maneiras diferenciadas, tá? E cada um dos sais minerais tem uma função específica, né? O ferro, porque entra lá na nossa mioglobina, na hemoglobina,
que faz o armazenamento do oxigênio no organismo, né? O transporte de oxigênio. O magnésio, o cálcio, né? Fixação de ossos, contração e relaxamento muscular. Então, gente, cada um tem uma função. Aí eu não vou falar tudo, tá? Tem muita coisa, e tem muita coisa que ainda não se sabe, por exemplo, a respeito do flúor, né? A gente sabe que nas pastas de dente tem o flúor para evitar, né, aparecimento de tártaro, de placa bacteriana, de cárie, mas no organismo não se sabe se tem uma função muito específica, né? Então, ainda tem algumas coisas que não são bem elucidadas, tá? Tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Professor, então, assim, só para me entender certinho. No trabalho, então, a gente pode citar a respeito do... Deixa eu só pegar aqui. Entra a água, certo? Eu não entendi a pergunta. Assim, no trabalho, para comprar, que a senhora quer que a gente... para vocês arrumarem, né? Isso. Tá. A água, os carboidratos. Isso tudo. Proteína. Água, carboidrato, lipídio, proteína, sais minerais e vitaminas. Uma observação: sais minerais e vitaminas dá um livro só disso. Então, aí sim, esse é bem resumido, tá? Eu quero que vocês se atentem mais. A água, carboidrato, proteína e lipídio. Beleza. Tá bom? Falta pouca coisa, então. Tá bem, né? Porque já era para estar pronto. Né, Gil? Não, é porque pelo que estava descrito lá no Moodle, deu a entender que era bem, assim, era mais um resumo mesmo. Deixa eu ver aqui. Aí a gente Mas é um resumo, gente. Só que assim, é um resumo que precisa falar tudo, né? Como é que é? Aí, tipo, eu tava perdendo tempo focando em outras coisas que às vezes nem era tão necessária, né? Por isso que eu... Aí agora a gente só pode dar uma reduzida e focar mais no que era para ser feito. Isso. Aqui, ó, o Moodle voltou, viu, gente? Só que, engraçado, deixa eu ver aqui. Espera aí. Que aí eu abro lá para ver como que eu coloquei, mas de qualquer forma tá explicado aqui o que vocês vão ter que fazer, né? Só uma observação, gente, como caiu aquela hora o Moodle e agora voltou, aquela primeira gravação de 1 hora e pouco, eu acho, eu vou colocar separado dessa gravação, tá? Então vocês vão ver, eu vou subir no YouTube 2 vídeos, né? E aí depois vocês vão ver que vai ter 2 vídeos de hoje, tá? Deixa eu ver se vai entrar aqui. Beleza. É que entrou no antigo Moodle. Ó, já tá com acesso, tá? Ao Moodle. Tecnologia de produtos, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Compostos químicos. Ah, tá. Aí eu perguntei assim, como pode variar esses fatores intrínsecos e extrínsecos a eles? Aí eu vou mudar então. Faz isso que eu falei, tá? Que é melhor. Porque era para pesquisar só isso. Essa parte de fatores intrínsecos e extrínsecos que podem alterar os compostos químicos, gente, aí já é bem relacionado à área de vocês mesmo, né? Por exemplo, como que eu posso... eu tinha falado da carne. Como eu posso reduzir quantidade de lipídio na carne? Ou de alterar o ácido graxo? Ou de armazenar ômega 3 na soja? Ou de aumentar a quantidade de endosperma amiláceo, né? Tem várias formas de se alterar esses compostos químicos nos alimentos, tá? Isso é muito pesquisa mesmo, tá, gente? É artigo científico. Então, isso aqui não precisa fazer, não. Tá bom? Então tá bom. Se atentem a isso aí, até porque depois, mais para frente, vocês vão ter que usar artigo científico, vai acabar englobando isso aqui de compostos químicos, tá?
Beleza. Beleza? Tá. Deixa eu ver aqui. Na semana 4, gente, eu coloquei assim, ó. Que vocês iriam apresentar. Também eu vou mudar aqui, que a gente fez uma revisão do conteúdo, tá? Então, esse aqui não teve, tá? Essa apresentação, mas aí vocês vão adicionar. Para não ficar sem atividade de hoje, porque essa atividade já era para ter feito, né? Dos compostos químicos, não tá valendo para essa semana, não, tá, gente? Ah, não, professora. Mas é porque já era para ter, já tá pronto, né? Eu vou deixar assim, eu não vou deixar muito tempo mais a aula. Eu acho que se vocês conseguirem, vocês conseguem assistir essa aula que eu coloquei aqui, alteração nos alimentos? Está gravada já, eu explicando no PowerPoint. Deixa eu ver, são 27 minutos e 49 segundos de gravação. Vocês conseguem assistir? Sim. Então assiste que eu vou deixar uma atividade para vocês. Eu até já assisti um pouco. Ah, então tá. Tá bem explicado? Tá dando para entender? Tá, sim. Então, a senhora abordou hoje algumas coisas que tá lá, né? Algumas coisas já. De conservação. Por quê, gente? Porque agora, semana que vem, a gente vai falar uma parte que eu acho que vocês já viram de microbiologia, mas a gente vai falar de microbiologia de alimentos, tá? Para depois a gente falar dos métodos de conservação. Aí a gente fecha essa parte inicial, aí a gente parte para a tecnologia, tá? Aí, como eu disse para vocês, a parte que me cabe mais facilmente é a parte de carnes. Então, nós vamos começar por ela, tá? E aí, depois, algumas outras aulas, eu vou ver se eu convido algumas colegas para dar aula para vocês aqui, fazer uma palestra com vocês, que aí elas são mais habilitadas para isso, tá bom? Tá bom. Essa parte de vegetais, eu sei, mas não prefiro ficar na carne mesmo, no leite. Tá certo, então, pessoal, eu vou liberar vocês. Muito obrigada por participarem, tá? Eu vou organizar aqui o Moodle para vocês entenderem melhor. E não se esqueçam, então, de assistir essa aula de alterações e de responder a atividade que eu vou passar, tá? Se vocês tiverem contato com aquele pessoal que eu falei que falta o termo, por favor, me passa. Eu falei para o Fábio, né, que eu vou passar os termos para ele, de quem me encaminhou. Mas se tiver um faltando, gente, e essa pessoa estiver ainda na disciplina, aí nós vamos ter que voltar à aula presencial, tá? Lembrando que, se não me engano, e depois vocês podem confirmar, hoje é o último dia para fazer a exclusão de disciplina. Vocês podem solicitar ao coordenador, né? Fazendo o requerimento, solicitando ao coordenador, e ele passa lá para a secretaria, para a CORE, tá? Então, se vocês tiverem contato com esse pessoal aí, por favor, passa para mim, que eu mesmo posso entrar em contato com eles, tá bom? Se não, a semana que vem aí não vai ter como correr, gente, vai ter que ter aula presencial mesmo, tá? Tá bom, professora, obrigada. Beleza, gente? Então, eu vou parar a gravação aqui e até logo. Até. Obrigado, professora. Até mais. Até, gente. Até mais.